Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem aí com a graça de Deus, né? Vamos aí para um novo conteúdo aí dentro de matemática. A gente vai para a parte aí de números e operações, né? Onde a gente aborda lá a parte de matemática financeira e outros conteúdos, né? Então a gente vai ver essa parte inicial aí da parte de matemática financeira, que é razão, proporção e porcentagem. A gente vai ver essa sequência aí de 3 conteúdos. Eu estava dando uma olhada nas questões do Enem. Tem caído, né, bastante questões dentro desse conteúdo aí, razão, proporção, porcentagem. Então a gente vai ver esse conteúdo e vai começar a trabalhar as questões do Enem dentro disso, tá certo? Então a ideia é essa aí, para que a gente consiga ter revisado, né? Até porque isso é um conteúdo que a gente vê muito aí no ensino fundamental, no primeiro ano, tá certo? E se baseando nessas questões do Enem, nas questões que porventura venham a aparecer no próximo Enem, vocês estejam afiados aí para estar resolvendo, tá certo? Então vamos aí para o conceito de razão, né? É o quociente entre dois números racionais, sendo que o segundo número é diferente de zero. Ou seja, a gente vai ter aí uma fração, então vamos imaginar aqui uma fração qualquer, né? Então, R, porque a razão, igual a A sobre B, tá certo? Sobre B. Bom, quando nós temos uma fração como essa, diz aqui que o segundo número tem que ser diferente de zero. Então, esse número que aparece aqui embaixo, ele pode ser qualquer coisa. Ele só não pode ser zero. Porque se a gente coloca um zero no denominador, automaticamente ele anula essa fração. Ela deixa de existir. Tá? Zero no numerador até que você pode ter, mas no denominador de hipótese alguma. Tá bom? Grandeza é uma relação numérica estabelecida com um objeto, com um objetivo. É tudo que se pode contar, medir, pesar, enfim, enumerar. Então, quando a gente se refere a uma grandeza, é algo que existe na natureza e eu estou expressando, estou representando aquilo através de um número, tá certo? Eu estou rotulando ele com um número, tá certo? Então, qualquer coisa que nós conseguimos colocar dentro desses exemplos ou de outros, né? Isso para nós é uma grandeza. Então, trabalhar dentro dessa parte de números e operações, a gente usa muito coisa do dia a dia. É muito coisa do dia a dia que a gente vai estar pegando lá como representação e enumerando. Por isso que nós dizemos que é uma grandeza, tá certo? Assim, a altura de uma árvore, o volume de um tanque, o peso de um corpo, a quantidade de pães, entre outros, são grandezas. Então, tudo aquilo que a gente consegue enumerar é uma grandeza, é isso que faz parte, é isso que é objeto de estudo, né? Dentro de razão, proporção, porcentagem, ok? Então, eu estou trazendo aí para vocês alguns exemplos para que a gente entenda, né, como trabalhar com esse conceito de razão. Lembre-se que razão é uma fração. Então, é algo simples de resolver. Na maioria das vezes, o que a gente vai estar fazendo é simplificando, é dividindo. Agora, fiquem atentos no seguinte. Quando se refere à razão, é muito importante que na leitura de uma frase, de um enunciado, a primeira informação é sempre o numerador. A segunda informação é sempre o denominador. Essa sequência do que aparece no enunciado, para a maneira como você vai armar a sua razão, a sua fração, ela é muito importante. Porque pode acontecer de você fazer a leitura do enunciado e inverter essas informações na hora de colocar na fração. Aí, consequentemente, você vai estar errando. E, geralmente, nas alternativas, tem essa alternativa contrária para você marcar. Então, fica aí a dica para a gente ter esse cuidado, tá certo? Então, se numa sala tivermos 40 meninos e 30 meninas, qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas da sala? Veja que nesse caso, a informação que aparece aqui na primeira parte do enunciado, ele fala sobre os meninos e sobre as meninas.
Não é nesse momento que você vai armar a fração, quem está em cima, quem está embaixo, quem é o numerador, quem é o denominador. É na pergunta. Qual a razão entre? É aqui, nessa parte, onde nós temos que ter o cuidado de analisarmos e vermos aqui quem é o numerador e quem é o denominador, tá certo? Mas ele seguiu a ordem do que apareceu lá em cima, tá aqui para a gente. Qual a razão entre o número de meninos, numerador, e o número de meninas, denominador, tá certo? Então é só a gente pegar essa ideia que eu coloquei aqui, ó, e transformar em grandeza, pegar essas grandezas, desculpem, né, meninos e meninas, e numerar, quantificar. Então, meninos, 40, meninas, 30. Chegou nisso aqui, ó, isso aqui já é o resultado. O que nós vamos fazer aqui é simplificar. Como eu tenho um zero em cima e um zero embaixo, a gente pode cortar. Então, 4/3. 4/3 é a relação, é a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Ou seja, existem, nesse caso aqui, 4 meninos para cada 3 meninas. Ok? Segundo exemplo. Um automóvel percorre 160 km em 2 horas. Qual a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto? Veja que o enunciado está falando sobre um percurso, sobre um tempo que se gasta para percorrer esse trajeto. Aí vem a pergunta, qual a razão entre a distância percorrida, numerador, e o tempo gasto, denominador? Então é só pegar essas grandezas, organizar, substituir pelos números. Logicamente que isso que eu estou fazendo aqui no começo talvez nem tenha necessidade. Eu estou fazendo dessa forma para a gente visualizar, né, entender como é que a gente está fazendo essa conversão e quantificamos. Tá? Aqui, ó, 160 sobre 2. Se você quiser aqui, você pode dividir. 160 dividido por 2 equivale a 80. Que nesse caso, isso que a gente fez aqui, nada mais é do que a fórmula de velocidade média que vocês viram lá no primeiro ano. Velocidade média é igual a ΔS, que é o deslocamento, dividido por ΔT, que é o tempo. Então, toda a fórmula que vocês têm uma fração, um numerador e um denominador, apenas duas incógnitas, toda a fórmula que trabalha com esse estilo de fração é razão. É um conceito matemático que está sendo colocado lá nas fórmulas de física. Tá certo? Esqueci de falar aqui, se você quisesse, poderia até colocar aqui a unidade de medida, né? 80 km por hora. Tá certo? E aí mais um exemplo. Ó. Uma solução exige 5 gramas de solução e 2 litros de água. Então nós temos aqui soluto e solvente, né? Qual a razão entre o soluto e o solvente? Soluto são essas 5 gramas da solução, né? Soluto, solução. E o solvente são os 2 litros, tá certo? Então, a questão é que você poderia muito bem ter lá nos conteúdos lá de química, de biologia, né? Mas é uma razão, é um conteúdo matemático. Então, nós temos aí o soluto e o solvente. Quem é o soluto? 5 gramas. Quem é o solvente? 2 litros. Veja que aqui não tem a necessidade de nós igualarmos as unidades de medida. Poderíamos até igualar as unidades de medida para poder trabalhar aqui, mas como o enunciado só pede que a gente crie aqui a razão, criamos a razão 5 sobre 2. Se fosse o caso aqui, porque aqui não dá para simplificar, não dá para fazer mais nada, isso já é a razão. É 5 por 2. 5 gramas de solução, 2 litros de água, tá certo? Se fosse o caso, nós poderíamos aqui dividir 5 por 2, 2,5. Mas como razão é fração, então a gente deixa dessa forma. Mas fica a dica, né? Poderíamos aqui estar dividindo e encontrar esse valor na forma decimal, beleza? E aí ficaria aí o 5 sobre 2 que eu já falei, porque não tem como a gente simplificar mais nada. Então, razão é isso, gente. Lê o enunciado, fala em duas grandezas, quem é a primeira, que é o numerador, quem é a segunda, que é o denominador, e pronto. No mais,
simplifica essa fração depois e tudo certo, ok? Bom, em cima do que nós vimos, eu acredito que por ser um conteúdo simples, né, a gente não precisa deixar o exercício para depois, já dá para a gente emendar aqui e fazer tudo de uma vez. Então, estou trazendo para vocês aqui essa lista de exercícios, tá certo? 4 questões, vai trabalhar com alguns conceitos de outras disciplinas, né? Vai trabalhar aqui com velocidade, como eu já falei, conceito de física, com densidade demográfica, que é um conceito de geografia, né? Novamente aqui, a gente tem aqui unidades de medida, que poderíamos ter muito bem aqui um conceito de física, tá certo? Então, pega essas ideias, coloca lá no conceito de razão, que é a fração, e simplifica, tá certo?